Companheiro, você que trabalha no aplicativo, você muitas vezes carrega comida nas costas, sentindo o cheiro da comida e não tem dinheiro para comer, você não tem descanso semanal remunerado, você não tem férias, você não tem 13º, você não tem o direito de tratar a sua mulher quando ela fica doente ou quando ela precisa dar luz de uma criança. Então é preciso restabelecer os direitos dos trabalhadores. Mas o fato é que a iFood e as demais, Mercado Livre, enfim, dizia o seguinte, que o padrão dessa negociação não cabe no seu modelo de negócio, porque é um modelo de negócio altamente explorador. É preciso que essas plataformas também cheguem no real. No ano passado, foi criado um comitê com trabalhadores e empresas do setor para discutir o tema com integrantes da pasta. O documento fala em regulamentar a prestação de serviços, transporte de bens, transporte de pessoas e outras atividades executadas por meio de plataformas tecnológicas. Entre as medidas está a remuneração mínima aos motoristas e limite de carga horária diária de 8 horas, podendo chegar até 12 horas. Pelo texto, os trabalhadores vão receber R$ 32,09 por hora trabalhada e uma remuneração de pelo menos um salário mínimo, que hoje é de R$ 1.412. A medida cria ainda regras previdenciárias, onde os motoristas deverão recolher 7,5% de contribuição à Previdência Social sobre o salário. Agora o projeto de lei vai para o Congresso Nacional e Lula indicou o que deve ser feito para a sua aprovação. Que vocês sabem que vocês vão ter que trabalhar com os deputados. E vocês começam a trabalhar assim. Cada bancada tem um líder. Então é preciso começar a procurar esse líder para conversar. Tá? Da parte do governo a gente vai tentar fazer o máximo possível para ser aprovado o mais rápido possível. Vale lembrar que esta questão sobre o vínculo empregatício está em discussão no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta sexta-feira um processo sobre o vínculo empregatício entre motoristas de aplicativos e as plataformas que oferecem as corridas. O julgamento abre caminho para a definição de regras gerais para o setor. O STF já concluiu por unanimidade que uma futura decisão da Corte sobre o tema vai valer para todas as instâncias da Justiça. Ainda será marcada uma data para que os ministros analisem o conteúdo do recurso para decidir se há relação de emprego entre motoristas e os entregadores e os aplicativos. Se o tribunal entender que há vínculo empregatício, as plataformas deverão arcar com direitos trabalhistas previstos por lei, como salário, férias, 13º, contribuições previdenciárias e o FGTS. Até o momento, os ministros e colegiados têm rejeitado a existência do vínculo entre motoristas, entregadores e aplicativos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, derrubou uma decisão do TRT, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, que havia reconhecido a relação de emprego entre um motorista e uma plataforma de transporte de passageiros autônomo. Motoristas de Uber são empregados da empresa? A Suprema Corte Britânica decidiu que sim. Em 2022, o Chile aprovou lei para regular as novas formas de trabalho trazidas pelo uso de plataformas digitais. Entre as normas estabelecidas no Chile estão a existência de arrecadação tributária e acesso à proteção social. A Espanha foi mais a fundo e obrigou as empresas a contratarem entregadores como empregados. Vitória dos entregadores na queda de braço contra aplicativos. Nesta terça-feira, o governo espanhol aprovou a reforma do Código Trabalhista para conceder automaticamente o status de empregado assalariado a motoristas de entrega em domicílio. A medida, anunciada no início de março, vai beneficiar pessoas que trabalham em aplicativos como Uber Eats ou Deliveroo. Na França foram feitas nos últimos anos mudanças nas leis relativas ao trabalho em plataformas digitais. Uma lei de 2016 determinou que as empresas ofereçam seguros individuais contra acidente de trabalho e doenças.
Afinal, por que é tão difícil regulamentar a relação de trabalho nesta modalidade de serviço? Sobre este tema, vamos conversar com Olívia Pascoaleto, professora de Direito do Trabalho e Previdenciário da FGV Direito de São Paulo. Olá, Olívia, tudo bem? Olá, tudo bem? Muito obrigada aqui pelo convite para tratar de um tema tão importante e atual. Exatamente, Olívia. Aliás, nós temos neste momento os 3 poderes envolvidos de alguma forma na discussão sobre as relações de trabalho entre motoristas de aplicativo e as plataformas, né? Temos o Executivo, na figura do Ministério do Trabalho, apresentando um PL ali para o Congresso que vai debater esse projeto de lei vindo do Executivo. Tem o Supremo Tribunal Federal também com pautas vinculadas ao tema. Começo a nossa conversa, Olívia, justamente te perguntando sobre isso. Isso demonstra que é essencial buscar uma regulamentação? Não tenho dúvidas que esse movimento, né, por parte dos vários poderes mostra muito bem como o tema é importante e como nós estamos precisando de uma regulação sobre o tema. O trabalho por aplicativo, ele tem como símbolos maiores, tanto motoristas quanto entregadores, mas acho que é importante lembrar que ele pode ir muito além disso, né? Hoje em dia a gente tem aplicativos para as mais diversas áreas, desde medicina, educação, advocacia. Então, isso mostra muito bem, né, como essa forma de trabalhar está se espraiando para diversas áreas e talvez nada mais justo que começar a regular por aqueles que foram os primeiros símbolos dessa chamada gig economy, dessa economia, né, mobilizada aí pelos aplicativos. Aliás, já quero entrar no cerne, eu acho que do debate, te ouvi, porque de um lado se ouve das empresas que o risco da regulação é inviabilizar os modelos de negócio, né, tornar do ponto de vista econômico inviável, pouco lucrativo. E de outro lado temos trabalhadores ou parte dos trabalhadores que querem mais proteção, mais previsibilidade. Como é que é encontrar um meio termo nessa negociação? Há quem defenda, por exemplo, até a criação de um novo regime jurídico para isso. Como é que a senhora se coloca e entende esse debate? Esse é um debate, talvez, dos mais essenciais e também não foi um debate só nosso. A gente já viu em outros países essa regulação e esse debate acontecendo. E aí a gente tem exemplos para todos os lados, inclusive exemplos que adotaram no mesmo regime, como é o caso do Chile, 2 possibilidades. A depender da quantidade de tempo de trabalho, ele se aproxima mais da figura do empregado, a depender da quantidade, se menos horas de trabalho, se aproxima um pouco mais da figura do autônomo. E acho que isso ilustra bem várias complexidades dessa discussão. Acho que um primeiro ponto é que a gente está falando de uma categoria que não é tão uniforme assim. Então, a gente tem, de fato, quem trabalhe bastante e tem aí, seja no transporte de passageiros, seja na entrega de mercadorias, a sua fonte de renda principal. Mas a gente tem também quem, de fato, leva essa atividade como um bico. Então, acho que esse foi sempre também um dos gargalos, né? Como pensar numa regulação que atenda essas 2 necessidades, essas 2 realidades diferentes, mas também um outro ponto sempre levado em consideração, e aí eu diria que não tem só a ver com a definição dessa categoria, se é empregado ou se é autônomo, mas envolve um debate talvez até mais amplo de quem está arcando com os riscos e com as consequências dessa atividade, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, do lado do motorista, né, naturalmente vai ser, né, provavelmente o conjunto de trabalhadores que vai querer uma remuneração mínima, algum tipo de apoio, alguma transparência maior nessa relação, né? Mas se a gente pensar também do lado da sociedade, é natural que a gente olhe com cuidado para essa relação, por quê, né? Se nós pensarmos que muitos desses trabalhadores, por exemplo, estão expostos a riscos aí todos os dias nas ruas, mas não contribuem para a Previdência Social, e aí, né, lá na frente, como é que se essa pessoa se acidenta e não consegue mais trabalhar, ou se tem, enfim, um acidente de trânsito, né, e vai para o sistema de saúde, usa o sistema de saúde. Então, essa regulação, ela envolve, obviamente, as 2 partes mais interessadas, os trabalhadores e as plataformas, mas, de maneira geral, envolve interesses sociais maiores também, né?
E como regime jurídico, a CLT dá conta hoje ou não dá conta, na sua visão? Aparentemente ela não está dando conta, porque... que a Justiça do Trabalho está sendo muito demandada, né? Pois é, eu acho que a gente tem essa discussão, né, desde quando a Uber começa a operar no Brasil, em 2014. Então, curiosamente, está fazendo 10 anos que, de alguma forma, estamos nos debruçando sobre isso. Existiu sempre, né, um embate de duas possibilidades. Ora, caracterização do vínculo de emprego típico, e ora a figura completa do autônomo. De fato, parece que nenhuma das duas figuras conseguiram muito bem ilustrar ou representar o que esses trabalhadores e a característica desses trabalhadores, né, do trabalho dessas pessoas. Então, se a gente olha por um lado, é possível que eles tenham algum tipo de autonomia? É verdade, de alguma maneira eles escolhem se vão logar, quando vão logar. Mas aí a dizer que é uma autonomia plena também é difícil, porque não é, né? A gente sabe que a depender da plataforma, isso também não é uniforme, né? Mas a depender da plataforma, se eu cancelo ou nego uma corrida, isso automaticamente me joga lá para o fim da fila. Significa dizer que no futuro talvez eu receba menos corridas. Então, que tipo de autonomia é essa, né? Esse é uma grande característica que chama a atenção e é por isso que muitos defendem, né, um tipo de terceira via que reconhece essas particularidades e aí cria algo que parece que está sendo criado pelo governo, que é um tipo de trabalhador que não é empregado, parece que tem autonomia, mas com alguns direitos específicos e que também tem gerado bastante controvérsia, né? Essa terceira figura, quais desses direitos deveriam ser ampliados, por exemplo, enfim. Então, mesmo a terceira via, que aparentemente poderia agradar os dois lados, também não agrada. Queria dar um passo atrás e te ouvir um pouco sobre o conceito do vínculo de trabalho, que é inclusive algo que o Supremo vai ou tende a se debruçar, não sei se com esse projeto avançando no Congresso, se o Supremo vai até o fim em relação a esse julgamento. Por enquanto só definiu que terá repercussão geral. Mas o que caracteriza um vínculo de trabalho? É muito comum que a gente use a expressão trabalho como uma expressão mais ampla e que envolva diferentes atividades, né, desenvolvidas pelo ser humano. Então, desde o trabalho voluntário até o trabalho remunerado, né? O vínculo de emprego é uma categoria jurídica caracterizada por alguns elementos principais. Então, a pessoalidade, né? Então aquela relação, né, muito própria, personalíssima entre o trabalhador e o seu empregador. A onerosidade, portanto, uma expectativa de ter uma remuneração, né, no fim do mês. A não eventualidade, e aí esse, por exemplo, já é um critério sempre muito debatido. A gente já viu essa discussão quando se contrapunha, né, antes da lei complementar 150 do trabalho doméstico, quando se contrapunha doméstico e diarista, empregado doméstico e diarista, né? Então, quantos dias na semana? Essa periodicidade, expectativa de retorno, que alguns chamam também de habitualidade. E, por fim, a gente tem a subordinação, que eu diria ser talvez a característica mais importante do vínculo de emprego e que, em geral, suscita esses debates. E se a gente olhar lá para trás, né, quando surge o direito do trabalho, a ideia de subordinação que se tinha era uma subordinação um pouco mais clássica, de ordens diretas, né? Então eu mando, a outra pessoa obedece, eu estou ali muito diretamente estabelecendo o meu poder sobre as condições, a forma como aquele trabalho se desenvolveria. No entanto, com o passar do tempo, esse conceito de subordinação ele foi sendo ampliado. Então hoje, por exemplo, se discute muito, no caso dos aplicativos, se haveria algum tipo de subordinação algorítmica ou subordinação por algoritmo. Entendi. Ou seja, não é mesmo o dono da plataforma que fala, né? Não é um chefe, né? Motorista, não é um chefe, uma pessoa física que diz, ó, motorista, corre ou para. De fato, não é assim. Mas essa subordinação algorítmica seria os mecanismos internos da plataforma que a gente não conhece, não sabe exatamente como funciona, direcionam aquela pessoa
a trabalhar ou mais rápido ou mais devagar, ou, por exemplo, a não cancelar uma corrida, né? Então, se reconhece hoje, e eu digo, se reconhece pelo menos a parte da literatura, da doutrina, que essa subordinação ela pode ser mais ampliada e está aí, inclusive, no meio desses algoritmos. Eu vi que no STF as turmas chegaram a analisar alguns casos, mas quase sempre acabaram se posicionando contra a ideia que ali tem um vínculo de emprego. Mas tem um voto da ministra Carmen Lúcia que ela já aponta esses desafios que a senhora citou muito bem aqui, de como é que fica a situação social e previdenciária dessas pessoas no futuro, né? Quase colocando que sim, a sociedade, os poderes, a justiça precisa se debruçar para chegar a um bom termo. Eu queria te perguntar, eu não sei se cabe aqui, mas pensar num caminho com figuras jurídicas faria sentido, por exemplo, como existe o MEI, tornar motoristas, todos eles, estou aqui elucubrando, tá? Figuras jurídicas como o MEI, que tem alguma proteção, seria um caminho de solução, sim ou não, Olívia? Olha, se a gente for pensar estritamente na questão previdenciária, poderia até ser uma alternativa, porque essas pessoas contribuiriam para a Previdência de alguma maneira, se esse for o único objetivo. Mas a gente tem que lembrar que existem outras questões trabalhistas, e aqui eu estou dizendo questões que envolvem direitos humanos básicos, né? Então, descanso, saúde, segurança no trabalho. Daí, muito provavelmente, uma alternativa como o MEI não resolveria, porque essas pessoas continuariam sem alguns limites legais que garantem esses direitos, como descanso, limite de jornada, por exemplo, né? Eventualmente férias e aí por diante. Então, essa pergunta eu te respondo com uma resposta clássica de advogado, né? Depende do seu objetivo. Uhum. Se o objetivo for exclusivamente a previdência, e ainda assim pode ser questionável, porque a gente sabe que a figura do MEI tem toda uma questão por trás, né, de ser subsidiada de alguma maneira pelo governo, e o quanto isso também contribui ou não para o déficit da previdência. Então, eu olharia com olhos muito cautelosos essa alternativa. Sem dúvida, não. Os dados já demonstram que corrói as contas da Previdência, né? Virou até um novo abacaxi a questão do MEI para o futuro. A senhora citou um pouquinho mas eu queria saber, existem outras legislações fora do Brasil já bem-sucedidas em relação a esse tipo de regulação que a senhora conheça ou saiba alguma coisa? Olha, que existem leis fora do Brasil, de fato existem. Agora, se são bem-sucedidas, é difícil de dizer, acho que por dois motivos, né? O primeiro é que muitas delas são super recentes, né? Então, a gente não teve aí sequer, acho que nem 5 anos para avaliar quais foram as repercussões dessas novas leis. Mas também um segundo motivo que eu teria dificuldade de dizer se elas foram exatamente bem-sucedidas é que, por exemplo, né, a gente teve um caso muito famoso nos Estados Unidos, na Califórnia, conhecido como Proposition 22, foi uma lei super controversa, que envolveu também bastante atuação, né, uma pressão das empresas, das plataformas, mas logo depois que ela foi aprovada, ela teve a sua constitucionalidade questionada. Então, mesmo essas leis que foram aprovadas, nem sempre elas tiveram um segmento tão tranquilo, e algumas, ou pelo menos parte delas, foram questionadas no próprio judiciário, né? Já que a gente iniciou nossa conversa falando sobre os poderes debruçados sobre isso, a senhora entende que o melhor caminho, de fato, precisa vir ali do Congresso para a gente tentar uma melhor pacificação para o tema, doutora? Eu diria que sim. Acho que eu sou muito favorável a existir uma regulação para o tema. Acho que nesses 10 anos que nós começamos a conhecer as plataformas e passamos a utilizá-las incessantemente no dia a dia, a gente tem visto bastante insegurança jurídica. Eu brinco até com os meus alunos que se alguém me perguntar, né, e aí, eu sou motorista, eu sou entregador, eu sou empregado, entro com uma ação ou não, a minha resposta é, não sei, depende muito, né? A gente tem visto
tribunais com decisões bastante opostas, o STF, né? Não só, por exemplo, não só em temas como trabalho por plataformas, mas outros temas têm, por exemplo, se encaminhado ou encaminhado as suas decisões para não reconhecimento do vínculo e validação de outras formas de contratação, né? Então, a gente tem uma situação que é insegura e acho que a regulação pode ajudar e pode avançar com algumas outras questões que, enfim, para a classe, para a categoria como um todo, né? Que saia também desse sucesso ou insucesso individual. Naquele caso concreto foi reconhecido vínculo, ótimo, mas nos outros não, né? Então a gente fica também muito em dúvida, né, do que, enfim, essa ausência de segurança gera muitas dúvidas em todo mundo, então acho que a regulação ela é importante e aí naturalmente vinda do Congresso Nacional, acho que é importante, acho que vale dizer também que esse possível, né, projeto de lei que está sendo apresentado, pelo menos pelo que a gente sabe, né, ele não nasceu do nada. Ele é fruto de um processo ali de negociação entre plataformas, trabalhadores e governos, um processo de diálogo social que formalmente, pelo menos, começou em maio de 2023, portanto, um tempo aí de debates. A gente tem pouca informação pública sobre como foram exatamente esses debates, registros ou atas muito detalhadas, elas não estão, pelo menos, ainda publicizadas, mas tudo indica, né, ou pelo menos era essa a ideia, que essa negociação gerasse uma regulação que fosse bem aceita por todos os lados. Muito bem, nós ouvimos aqui Olívia Pascoaleto, deu para perceber o quanto esse debate não é simples e ao mesmo tempo necessário. Olívia Pascoaleto, professora de Direito do Trabalho e Previdenciário da FGV Direito de São Paulo. Olívia, muito obrigado aqui pela conversa e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, fico à disposição para as próximas conversas. Estadão Notícias. Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, dia 5 de março de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Gabriel Alegrete e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail é podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.